Bem, boa noite. Acho que agora vai. Entrou? Fui. Olá, estamos de Vê volta. se agora me ouve bem. Tô te Consegue me ouvindo? ver agora? Não, eu não te vejo, mas eu tô te ouvindo bem mais alto. Ai, que bom, né? Pelo menos. Que estranho para o convidado não participar. Mas o Instagram, às vezes, ele tem uns bugzinhos, né? Esquisitos. Não sei por quê. Ai, Enfim. professor Brian, o que é que eu vou falar com o professor Brian aqui? Tão maravilhoso. Alguém eu queria saber se vocês todos nos veem, nos ouvem com clareza. Quem está entrando, por gentileza, se puder sinalizar se estão nos ouvindo, se estão nos escutando Raquel, com clareza e nos veem. Raquel, você tá vendo bem a gente? Ouvindo bem? Fala aí. Eu tô te ouvindo bem, tá, Ju? Eu só não tô te vendo, mas eu tô te vendo bem. Só está entrando novamente. É. Bem, gente, para quem está chegando aí, a gente vai falando, né? A gente está fazendo uma série de lives, né, no mês de julho, para falar sobre violências contra as mulheres, né? Os tipos de violência. É... Ó, a Raquel falou que está ouvindo perfeitamente, tá bom? Os tipos de Entendo violência. também, né? E hoje a gente vai falar sobre violência religiosa contra a mulher, né? Isso. O que acontece? Vou começar do zero para a gente poder se localizar. Hoje é a nossa segunda live de um projeto de 3 lives, em que eu tive a ideia de convidar a Renata, porque o que acontece? Primeiro eu vou me apresentar para a gente entrar no contexto. Meu nome é Juliana, sou advogada há 7 anos. Eu trabalho com a área extrajudicial hoje, mas eu já atuei na área de penal, processo penal, área criminal, e também na violência doméstica. E o que acontece? Mesmo atuando na área extrajudicial, eu notei quando eu começava a prestar o serviço de divórcio, que é um dos serviços que eu presto aqui no escritório, que tinha muitos relatos relacionados à violência doméstica. E eu consegui entender uma coisa fazendo o divórcio da Renata, fazendo o divórcio de outras mulheres evangélicas, que a questão do divórcio para quem é evangélico é muito diferente do que para quem não é. Então, por exemplo, eu tinha clientes que trabalhavam, que viviam em união estável. Antigamente é normal você encontrar clientes de união estável. É normal você encontrar clientes casadas que estão casadas no papel ainda, mas hoje estão separadas efetivamente e residem em outro local, já estão em união estável com outra pessoa, mas o estado civil permanece casado com uma outra pessoa há 5, 6, 10, 20 anos e nunca fez o divórcio. Então, quando eu comecei a atender algumas pessoas da religião evangélica, eu comecei a perceber coisas que eu não tinha conhecimento, porque até então não sou cristã evangélica, então para mim ficava um pouquinho mais difícil a compreensão. Então, por exemplo, as clientes que são cristãs, elas tinham muita pressa no divórcio, muita pressa. Por Depois eu fui descobrindo que dentro da religiosidade cristã, dentro dos preceitos cristãos, o casamento no civil, o casamento perante a sociedade, ele é válido perante Deus também. Então, se você está separado do seu marido e
você ainda está casada no papel e você começa a namorar, você começa a ficar, você começa a viver uma vida de pessoa solteira, que é efetivamente o que você é, mas você ainda está casada, então perante Deus você estaria cometendo um pecado. Então essas mulheres, na expectativa de seguir sua vida, ir em frente, elas tinham muita pressa no divórcio, por exemplo. Então, eu comecei a reparar que a dinâmica de casamento para uma mulher evangélica é totalmente diferente do que para outras pessoas de outras religiões, até mesmo cristã, católica, enfim. Eu percebi também, conhecendo algumas pessoas ao meu redor, que você viver em união estável não é aceitável, que é meio que, entre aspas, obrigatório o casamento efetivo, que é muito valorizado o conceito de família, o conceito do casamento. E quando eu vi o relato no Instagram da Renata, que para quem não sabe, a Renata ela fez um relato sobre o relacionamento dela e as coisas que ela viveu, eu casei com algumas informações que eu tive durante minha vida e durante o tempo eu fui vendo algumas notícias, principalmente na internet, e eu quero comentá-las hoje. Por exemplo, o caso da Patrícia Ramos, não sei se vocês conhecem, ela é uma influenciadora, uma blogueira, não sei, enfim, como que se chama, uma pessoa, uma personalidade famosa na internet. Ela era conhecida como cristã evangélica, ela tinha esse viés dentro do perfil dela, e ela se divorciou, ela se separou do marido, e a princípio não disse publicamente os motivos. Hoje ela já fala, mas no início ela não falava. Então, eu comecei a perceber que tinha muitas conjecturas do tipo: você não foi uma mulher sábia para manter o seu casamento. Porque Deus falou que você tem que manter o seu casamento a qualquer custo. Ou, por exemplo, eu ouvi que o fato dela não estar vivendo mais tanto dentro da igreja fez com que ela destruísse o casamento, enfim. E ela tá então calada, não disse nada. E depois veio à tona que ele traía ela, que ele batia nela, que ele roubava o dinheiro dela, enfim. Só que eu percebi muito essa violência relacionada ao fato dela ser cristã evangélica. Olha, a mulher, e tem esse discurso, não só na internet, em vários lugares, que a mulher sabe, ela edifica seu lar, que o casamento ele tem que ser mantido a qualquer custo. Então eu comecei a perceber essa dinâmica com muita preocupação, porque começaram a chegar mulheres para mim que vivem essa. Me ouvem? Eu vejo que Sim, meu agora sim. vídeo travou. É, Agora eu voltei. não. Uhum. Então, para quem não vive dentro de um contexto cristão evangélico, ou pelo menos você vai poder me ajudar com isso, porque eu não sou cristã evangélica, eu não entendo muito bem. Mas eu percebo que tem algumas igrejas que têm um pouco mais de flexibilidade em alguns conceitos, e outras são um pouco mais rígidas em alguns sentidos. Então, por exemplo, vejo que tem igrejas que o casamento não é tão, como eu vou dizer, não trazem, não é que não tem a valorização do casamento, mas não tem a valorização tanto assim de você ficar se mantendo ali, independentemente de qualquer custo, passar por cima de qualquer coisa, enfim. Então, hoje eu queria que você contasse, e eu queria comentar também algumas das coisas que eu. Algumas das notícias que eu vi na internet sobre essa violência. Eu até compartilhei uma essa semana que era de alguns pastores que ficaram presos, estavam sendo investigados porque supostamente teriam desviado algum dinheiro da igreja. E eles trancaram eles dentro de uma sala enquanto faziam uma auditoria no celular. Pegaram o celular de todo mundo, vamos
Vamos resolver aqui. Então, eu notei o que mais me preocupou de todos os relatos, porque a gente sabe que o pastor fala, não, volta para o seu marido, você apanhou, volta para o seu marido, a gente vai comentar sobre isso. Mas o que me espantou muito, eu como pessoa que não vive um contexto cristão evangélico, foi o fato de eu descobrir que é um costume se resolver aqui, ó, dentro da igreja, coisas que são crimes. Isso realmente me assustou. Então, quando eu ouvi o seu relato, eu percebi várias dinâmicas nesse sentido. Gostaria que você comentasse sobre eles. Várias dinâmicas de você precisa manter o seu relacionamento, é sua responsabilidade. Cuidar do seu relacionamento é sua responsabilidade. Manter o seu casamento de pé, manter o seu marido de pé, independentemente de qualquer circunstância, e não só isso, você também precisa, se algo acontecer, você não pode denunciar, você tem que fechar e resolver aqui. Então, eu queria que você contasse um pouco do que você viveu e eu também queria que a gente comentasse alguns casos. Por exemplo, esse da Patrícia Ramos me chamou muita atenção. Um outro que não é caso de uma pessoa religiosa, mas me chamou muita atenção também, o caso da Ana Hickman, porque ela falou muito, ai, você vai destruir seu casamento, você vai destruir seu casamento. Ela falou muito sobre isso. E um outro caso que agora eu vou até procurar aqui o nome da pessoa que eu realmente perdi. Realmente esse caso me chamou muita atenção. O caso de parece que teve um marido de uma cantora gospel famosa que abusou de uma criança lá nos Estados Unidos. E eles tentaram abafar nesse sistema. Eu vou tentar achar aqui o Instagram da mãe dessa criança. Que eu o Marcos Heloísa. Mas eu não sei o nome da mãe da criança. A mãe da criança eu queria realmente achar. Porque ela denuncia no Instagram dela. Sim. Eu acho que o que aconteceu me chamou muita atenção. Eles tentaram abafar o estupro daquela criança. Eles tentaram abafar dentro da igreja um estupro de uma criança de 5 anos. E se a mãe não tivesse falado publicamente no Instagram, procurado as autoridades lá nos Estados Unidos, não tivesse divulgado, isso estava abafado até hoje, esse cara não teria sido preso. Tudo bem que agora ele está solto, não vou nem comentar esse detalhe, porque aí foi uma questão jurídica de lá, que é uma legislação que eu não conheço, não detenho conhecimento para comentar, enfim. Agora, o que me chamou a atenção foi a mãe precisou publicamente expor a imagem de uma criança abusada para que tivesse alguma providência. Porque até então, se ela não tivesse feito isso, tanto a esposa quanto o pastor, quanto todos os membros da igreja, teriam deixado essa criança no off. Que, pelo menos para mim, foi o maior absurdo. Enfim. Aí eu vou tentar, enquanto você fala, achar até o Instagram dessa mãe, porque eu acho que é muito de interesse público que essa história venha à tona. Que isso seja o mais amplamente divulgado possível. Tá? Vou tentar achar o Instagram dela, que agora eu não me lembro. Enquanto isso, eu vou te pedir para a gente ir comentando. É mais uma conversa informal hoje mesmo, não tem muito conteúdo técnico, a não ser que você queira trazer o seu conhecimento de pastora, o que eu acho muito bacana, que se justifique principalmente o fato de que você trabalha uma religiosidade que tem preceitos bíblicos e se tem um livro, é guiado por um livro, então tem que ter um fundamento dentro do livro. Não são todas as religiões que possuem um livro, uma diretriz, como o cristianismo. Então, eu acho muito importante que, por exemplo, o fato de manter dentro da igreja, qual é a fundamentação disso, a não ser o que me parece misoginia. Enfim. Aí vamos prosseguindo. Aí você pode. Eu acho que seria bom que você relatasse principalmente o que você viveu. Então, boa noite.
Eu sou Renata, para quem não me conhece, né? Eu também sou formada em Direito, tenho algumas especializações na área, né? Direito penal, processo penal. Também trabalho hoje com demandas extrajudiciais, né? E, enfim, e a gente está nessa série de lives aí que a Juliana falou. E esse tema é um tema muito importante, muito atual, porque a gente tem visto diariamente notícias, né, no Brasil que pastores estão sendo presos. Todos os dias tem uma notícia de pastores sendo presos por casos de estupro. E, na maioria das vezes, casos de estupros de crianças e adolescentes, né? A gente viu que hoje saíram dados de violência contra as mulheres que tem aumentado significativamente, né, nos últimos anos, e isso é uma coisa para a gente se alertar. Bom, eu fui pastora durante alguns anos da minha vida, eu me retirei desse ofício com o advento do meu divórcio. Me divorciei por duas questões. Primeiro, porque eu vivia um ciclo de violência doméstica dentro desse meu relacionamento abusivo, onde eu já relatei aqui que vivi todos os tipos de violência doméstica, e também depois oriundo por conta de um divórcio. E dentro disso tudo, aconteceu que muitas das vezes as violências que eu sofri, elas eram perpetuadas, elas eram legitimadas por um discurso religioso, né? E como a estrutura religiosa, ela causa ainda muito mais danos, às vezes, nessas vítimas, né? De muitas formas. A gente não vai conseguir elencar aqui tudo, né? É um assunto muito amplo, muito vasto, que tem muitas nuances, né? Esse caso, inclusive, que a Juliana falou, é um caso que está sendo muito veiculado no mundo gospel, com muito pavor das pessoas. Tem vertentes para todos os lados, né? E o que eu gostaria de falar é que muitas das vezes, nessas agressões, né, que eu sofri, principalmente as agressões físicas, o que era legitimado é que eu não era submissa, e por isso que eu estava apanhando, né? Que eu não respeitava a autoridade do meu marido, eu não respeitava ele enquanto um homem, e eu recebi muitas palavras depois quando aconteceu a minha separação, porque a separação ocorre antes do divórcio, de que eu deveria permanecer nessa relação e ficar orando pela restauração do meu casamento. E essa palavra foi me dada por uma pessoa que sabia exatamente o que tinha acontecido, agressões e adultério, né? E eu falei, não. E a pessoa começou a me trazer testemunhos de gente que passou 10 anos orando por um marido abusivo, adúltero, e depois teve esse casamento restaurado. A estrutura religiosa do cristianismo, ela é favorável sim à família, ao casamento. Eu não estou aqui para falar contra o casamento, não estou aqui para falar contra a família. Acredito nessas instituições, nesses institutos, desde que sejam relações saudáveis, porque quando não há uma relação saudável, não há um casamento saudável, né? E quando esse versículo que as pessoas se embasam muito, né, que Deus odeia o divórcio, né? Quando a gente pega o contexto disso, a gente vê que Deus está falando, na verdade, contra o homem violento. É isso que ele tem, a abominação, né? Contra essa violência que essa mulher está sendo exposta dentro dessa relação. Né? Então, assim, há uma cultura, sim, dentro da igreja, de que crimes sejam abafados, porque eles têm muito medo do escândalo que possa vir a acontecer. Só que o escândalo já aconteceu. Né? Então, a minha intenção aqui não é falar mal da igreja, né? Porque são coisas de domínio público, estão aí secularmente sendo divulgadas. A questão que a gente pode refletir sobre é por que existem esses escândalos? Por que existe essa postura? Por que querem encobrir isso? Interessa a quem encobrir isso? Por que essa legitimação de violências? E aí a gente vê mulheres que estão passando dentro das suas casas, mulheres, crianças, adolescentes, estão dentro dos seus lares sofrendo vários tipos de violência, e quando elas chegam na igreja, o local que elas deveriam ser acolhidas, amparadas, respeitadas,
socorridas, elas sofrem ainda mais violência. Como a gente viu no mês passado, um pastor em cima do púlpito gravando na internet, aconselhando as mulheres a normalizarem o estupro conjugal. E isso, assim, eu tenho diversos relatos de muitas mulheres, quando eu comecei no mês passado falar de violência contra a mulher, que vieram no meu direct falar sobre, né, de quantas e quantas vezes elas têm passado por estupros conjugais, e quando elas procuram liderança da igreja, a liderança diz que é assim mesmo. E não, não é assim mesmo. Né? Diz que elas têm que. Isso vai fazer delas uma boa esposa, isso vai fazer com que elas evitem adultérios no casamento, que o homem não procure fora aquilo que não tem em casa. Mas em nenhum momento é cogitado sobre o prazer dessa mulher, o consentimento dessa mulher, por que, que ela não quer ter a relação sexual com aquele homem, o que, que acontece nisso? E de colocar esse homem no lugar dele, de que não, ele não pode, não é não, mesmo que seja para marido. Né? Então, assim, tem muitas camadas e nuances dessas violências religiosas contra mulheres especificamente que tem acontecido. Esse caso que você trouxe está sendo um bafafá horrível dentro das igrejas, né? Porque foi contra uma criança de 5 anos, a assessora dessa cantora, uma cantora muito famosa, a assessora dessa cantora deixou a filha na companhia dessa família, né? A filha de 5 anos, e depois, quando ela busca a criança num outro dia, porque a cantora e o marido, que é um pastor, tem uma filha também, mais ou menos dessa idade. Quando eles vão buscar a criança no dia seguinte, eles detectam sinais de abusos e existe material genético com provas, uma série de questões. E isso é só um exemplo, isso é só a ponta de um iceberg, né? Já surgiu uma outra mulher, uma antiga assessora dessa mesma cantora, que falou que esse pastor, marido dela, também a estuprou. Né? Então, assim, tem uma série de coisas a serem averiguadas e a questão, acho que é muito interessante, né? As pessoas evangélicas, simpatizantes ao cristianismo, entenderem por que essa estrutura religiosa tem perpetuado esses abusos. Né? Por que quando a mulher quer denunciar, ela é silenciada? A quem interessa isso? E de pessoas se conscientizarem para não replicarem esses erros, né? E aí eu convido várias lideranças, amigos, pastores, líderes, né, que estão por aqui no Instagram, que também me seguem, que eu os sigo, para que se reeduquem, né, nas posturas, né, e compartilhem isso, né, com seus amigos, para que essa postura ela não pode ser tolerada, né? Crime não pode ser tolerado no nosso meio. Exatamente. E o pior que eu acho que, principalmente em caso de abuso, que é uma coisa crescente, se nota que uma pessoa que costuma utilizar um abuso contra alguém mais vulnerável, leia-se crianças, leia-se mulheres, enfim. Essa pessoa, quando começa a ter uma impunidade, ela começa a escalonar essa violência. Então, parece que vai, tipo assim, fui aqui no limite, até onde eu posso ir. Tem até estudos psicológicos sobre isso. Mas, enfim, não é a nossa área. A questão aqui é a seguinte. Por exemplo, nesse caso, se não tivessem abafado o primeiro estupro, essa criança não teria passado por isso. A Ela não gente nem teria. sabe. A gente não sabe quantos outros possam ter existido vindo dessa pessoa, porque existe essa nuance também entre o virar estatística e o que de fato existe, né? Porque existem muitas violências que nem viram estatística. E eu Nem viram. acredito, o que me chamou a atenção, vou ser muito sincero, parece que a logística aqui tem várias camadas, mas a própria esposa se coloca numa posição de proteção desse casamento a qualquer custo também.
mesmo sabendo que convive diariamente e dorme ao lado de um abusador, comprovado, com provas, assim, o que for. Enfim, É, mas essa essa dinâmica é preocupante. é uma É estrutura do muito. cristianismo de que você precisa. Isso me impediu muitas vezes também de denunciar o meu ex-marido agressor, né? Porque a gente entende dentro de uma lógica cristã de que era o meu pensamento, tá? Quando eu estava dentro do ciclo da violência, eu achava que a minha função como esposa era protegê-lo, proteger a imagem dele, não deixar a imagem dele rachar. Aí ele fez, eu sabia que ele estava fazendo uma coisa errada, eu estava com meu coração sangrando, extremamente magoada com ele, mas eu não queria que a visão dele diante das pessoas fosse corrompida, porque nós íamos consertar eu e ele ali, aquilo não ia se repetir. E dentro desse ciclo da violência que a gente já explicou, já falou aqui sobre, aconteceu justamente isso. E, na verdade, os agressores, né, eles contam com o silêncio da vítima, eles contam com esse respeito, né, ao líder, à liderança, de vamos resolver aqui, isso não é um assunto para tratarmos fora, não precisamos trazer. Não é um assunto espiritual mais. Ele saiu da esfera espiritual e ele se tornou um caso de polícia, de judiciário, de que a lei Que acaba precisa. dando um aval, né? Ele dá um aval para a violência continuar. E a maioria das Exatamente. vezes são outros homens. Sim, São outros homens olha, perpetuando essa dinâmica. o Mackenzie fez uma pesquisa alguns anos atrás e que dentro daquilo que virou estatística, 40% do total de violência doméstica e familiar contra as mulheres era registrado de mulheres evangélicas. 40%. Então, assim, é muita coisa. Isso virou estatística. Né? Então, a gente vê como que pode, se a gente tem passagens bíblicas, né, de Paulo orientando a obreiros, a líderes, né, para que o marido, o homem, o líder, não seja um espancador de mulheres. E a gente tem inúmeros casos de homens, líderes, obreiros, pastores, né, não apenas sendo ativamente o agente dessa agressão, como sendo também passivamente por uma omissão, porque se omitem diante do fato que está diante deles, desincentivando, se a gente pode dizer assim, né, as mulheres muitas das vezes denunciar, de que está decidida, quer denunciar. Ela não vem aqui que eu vou orar por vocês. Isso é o inimigo, isso é o diabo se levantando na vida de vocês. Não, isso não é o diabo. Eu quero dizer para todas as mulheres, isso não é o diabo, né? Isso é a falta de caráter dessa pessoa que está do seu lado, que você acha que te ama, mas não te ama. Você não tem que proteger a imagem dele. Você não tem que encobri-lo, você precisa expor. Porque no dia que você tomar coragem para quebrar esse ciclo e sair, ele vai dizer que você é mentirosa. Que é o que o meu ex-marido faz até o dia de hoje. Né? Ele é a oportunidade que ele tem para dizer que eu estou mentindo e continuar perpetuando violências morais, é exatamente isso. Então, você precisa procurar, sim, ajudas fora disso. E esse pastor, esse líder, que ainda existem muitos que têm esse comportamento, é bom que a gente alerte que ele não só está sendo conivente moralmente com um criminoso, como ele também está sendo partícipe de um crime, por omissão. E não só isso, porque se ele é um líder religioso, ele é, obviamente, um, uma pessoa, a primeira pessoa, ou a segunda, uma das primeiras pessoas que essa mulher pensa como uma rede de apoio porque ela está vivendo, certo? Sim, Não, vou buscar um auxílio espiritual no meu pastor. Se eu vou buscar, ele vai me apoiar, ele vai me ajudar, porque penso eu que esse é o papel de uma liderança religiosa, seja ela qual for. É uma rede de apoio emocional, espiritual, enfim, para as pessoas em seu momento de dificuldade, de sensibilidade, enfim. Aí, na hora que ela chega na rede de apoio, que ela confia, essa rede de apoio diz que ela está errada. Qual a probabilidade dessa pessoa que já respeita ele não só como rede de apoio, mas como autoridade, começar
a normalizar, até psicologicamente, esse tipo de comportamento. É uma coisa Quase que muito preocupante. Eu fiquei muito abismada com a coisa de vamos manter aqui, vamos ocultar, não vamos. E o que eu te perguntaria hoje, que é a pergunta que eu acho que mais pertinente é aqui. Se eu, mulher, passo por uma situação dessa, chego ao pastor e ele ameniza, dá aval, tenta me convencer a não denunciar. Enfim, eu como advogada, eu posso dizer, denuncie sim, não ouça essa pessoa. Só que eu compreendo, por exemplo, que dentro da dinâmica religiosa, emocionalmente falando também, essa pessoa possivelmente vai ficar com muito medo de perder as pessoas da igreja, de ficar mal falada, porque eu sim. sei que tem comentários, e vai comentar na igreja que ela se divorciou, enfim. Então eu gostaria que você desse um conselho para essas mulheres porque o conselho jurídico é muito nítido, ele é muito óbvio, mas eu acho que ele fica raso em nível emocional. Não, você tem que denunciar sim, não vou deixar de dar. Você tem que denunciar sim, e se possível denuncie o seu pastor também. Denuncie e fale sobre isso, porque senão essa violência vai se expandir, vai ser feito com seus filhos, sim, vai ser feito com com as suas. A Marineuza está falando aqui que está sem som. Eu É, ouço bem Renata. eu também estou te ouvindo. Não, Eu não tenho não mais ninguém que sei. não está ouvindo a gente. É. A Miriam está Miriam, ouvindo. me ouve, Miriam. Raquel. Você me ouve, Renata? Eu estou te ouvindo É, perfeitamente. não está ouvindo, acho que é o seu, Marineuza. De repente É, sai e entra de novo. Que aí é. tava realmente a live estava travando, ela não está muito afim hoje. O Instagram não está muito afim da gente hoje. Também está ouvindo. Tá tudo bem. Vamos lá. Aí, É, qual hum, conselho você daria do psicológico? Porque o conselho jurídico é procure um advogado, denuncie sim. Eu não recomendo. A gente vai falar em detalhes sobre isso na próxima live, que eu já vou falar o tema em breve. Mas eu não recomendo ir à delegacia sozinha, sem acompanhamento de um advogado, tá bom? sim. E eu também não recomendo esperar o dia seguinte do que aconteceu para ir. Então, o conselho jurídico ele é muito óbvio, procurar um advogado, procurar a autoridade pública responsável pelo registro de ocorrência daquilo ali. Se necessário, chamar um policial militar na hora também, dependendo da gravidade do caso, a gente vai especificar isso. Só que eu acho que o conselho emocional sobre isso é muito importante, porque essa mulher vai se sentir desamparada. Ela vai sentir, vou ter que largar minha rotina se eu me separar, largar a minha igreja, que tem meus amigos, que tem meu círculo de pessoas que me apoiam aqui. Então, é uma ruptura muito grande, emocionalmente falando, socialmente falando, psicologicamente e espiritualmente falando, uma ruptura muito difícil. Então, eu pediria até você que conhece melhor, se tiver uma passagem bíblica, alguma coisa, que possa mostrar para essa mulher que ela não está errada perante Deus, porque eu sei que o medo dela não é só social, é espiritual. Deus vai me ver errar. Deus vai me repreender porque eu destruí meu casamento. Entende? É, sim. É muito difícil, né, para uma mulher cristã evangélica, né, ela se divorciar, né? A gente tem uma ideia idealizada, romântica sobre o casamento, de que todo mundo evangélico vai orar para casar, para ter um relacionamento, receber uma palavra profética, uma confirmação, e você entra em parafuso, né? Quando, apesar de todos esses procedimentos que você fez, né, e tá tudo direitinho, organizado, né, você vê que acabou, ruiu. Essa pessoa tá te desrespeitando no nível mais absurdo. Então,
as mulheres evangélicas se sentem muito constrangidas porque há um fardo, né, como se você tivesse fracassado, de que você não foi sábio o suficiente para levar esse relacionamento, quando na verdade as violências que você sofreu não tem a ver com a forma que você respondeu ou alguma coisa que você fez. A culpa não é sua, a culpa é dessa outra pessoa que simplesmente ela não cumpriu nenhuma promessa, nenhum acordo que ela fez com você, né, ali no altar de Deus. Então vem um sentimento de fracasso muito grande, né? Uma vergonha. Eu queria sair correndo, né? Eu acertei várias coisas para eu morar no Chile pelo menos uns 3 meses, ficar escondida na casa de um amigo, né? E tava tudo certo, só que chegou a pandemia e fechou tudo. E eu tive que engolir a minha vergonha aqui, passar na frente das pessoas, ser apontada de que eu era a pastora que fechou a igreja, que o marido foi embora com a amante, sabe? Então, assim, eu tive que viver toda a exposição de uma vergonha, né? E as pessoas apontando, e gente que não conhecia minha história, não sabia, dizendo que eu estava errada, que eu não poderia me relacionar depois com ninguém, porque senão eu estaria em adultério, sabe? Então há uma cobrança, uma pressão muito grande, né? Mas eu não estou levantando bandeira do divórcio para ninguém. Eu só estou dizendo que entre a sua vida, né, e você se salvar, né, você romper um ciclo de abusos e você se divorciar, se divorcie. Porque foi exatamente isso que Moisés, quando falou sobre a carta do divórcio lá no Antigo Testamento, ele fala, né? Não é favorável que você se divorcie. Por isso que a gente precisa escolher dentro da visão cristã. Escolher muito bem. Também te amo, Denise. Você tem que escolher muito bem, né? Com quem você vai casar, se relacionar, só que você tá ali dentro da visão cristã que eu tô falando, tá, gente? Você vai lá, escolhe uma decisão sua, né? E você foi lá, escolheu essa pessoa e tudo mais, e você escolheu baseado no que ela te mostrou, no que ela apresentou, de que ela era uma pessoa boa, uma pessoa de caráter, né? E aí você casa e acontece vários abusos e violências ali, e aí você se vê como? E aí Moisés fala exatamente sobre isso. Alianças não podem ser rompidas, né? Então só pode ser rompida com a morte. Então, quando Moisés fala isso, ele vê que há uma maldade nos homens pensando o seguinte: opa, se só pode ser resolvida com a morte, então se a gente não quiser mais essa mulher, é mais fácil a gente matá-la, né? E aí ele fica apavorado com isso. E ele diz o que? No caso de adultério, então você pode se separar dessa mulher e tal, não sei o quê. E no Novo Testamento, Jesus vem reafirmando, né, sobre isso, que na verdade o divórcio se dá por causa da questão da dureza dos corações. Então, como que eu posso dizer, né, que um homem que espanca, que trai, ele não está com o coração dele obstinadamente endurecido? Né? Porque quem ama não tem esse tipo de comportamento. Então, o que eu quero dizer para você é que se você vive violências dentro do casamento, você não tem que contornar essas violências para dar um jeitinho na sua relação. Você precisa romper, porque o coração dessa pessoa que vive com você está obstinadamente endurecido. Então, a única saída para você é o divórcio. E eu quero dizer para você que existe vida depois do divórcio. Existe muita coisa boa, né, depois do divórcio para você viver. E eu digo isso e repito, eu não estou incentivando ninguém a se divorciar. Eu acredito no casamento, acredito na família, são instituições que eu acredito, mas para você se salvar mentalmente, psicologicamente, né, psicologicamente, moralmente, financeiramente, espiritualmente, todas as estruturas, você vê que essa é a saída que você está vivendo com um homem que só comete violências contra você, você precisa romper esse vínculo para que você possa viver. Porque muitas das vezes as mulheres permanecem nessas relações e terminam em quê? Em feminicídio, né? Em feminicídio ou então em tragédias muito piores. Então, assim, mulheres, não Teve uma pastora que faleceu agora de feminicídio. Ela foi assassinada pelo marido pastor também, não foi? Acho que lá em Salvador, sim, na a gente Bahia. Não lembro se era em Salvador. estatísticas todo dia. Então eu quero dar um alerta para vocês, mulheres, se libertem desse cativeiro, quebrem essa armadilha,
que vocês estão presas. Não deixem esses julgos de pessoas que não têm noção do que vocês estão vivendo, né, falar para vocês que vocês devam ou não devam fazer. Não fiquem presas a tradições e dogmas religiosos que não foi Jesus que criou, que não é o Evangelho que criou, que foram homens que criaram para colocar sobre nós e praticar ainda mais violência. Mulheres que estão sendo estupradas dentro do seu casamento, espancadas, estão sendo diminuídas, traídas, desrespeitadas, humilhadas, roubadas e que permanecem de uma forma infeliz, vão se enfeiurando, se amargurando, né, esperando que algo milagroso aconteça. A coisa milagrosa já aconteceu. Leis, legislações que protejam os nossos direitos, né? A questão de, olha, se saia disso, reúna suas forças, monte sua rede de apoio, né? E se saia disso, porque não vai dar bom. E o final pode ser morte. Então, entre manter, né, uma instituição que ela por fora, para as pessoas, ela tá ali, ok, estruturada, mas por dentro ela tá falida, é melhor que você saia, pelo bem da sua própria vida. Você precisa viver, você precisa renascer, florescer. E isso vai acontecer. O divórcio é doloroso? É muito doloroso. Ah, passa, mas tudo isso passa. E assim, eu sou prova viva de que você vai viver muito melhor. Você vai viver ainda os melhores dias da sua vida quando você se livrar, né, desse encosto, desse abusador, desse opressor na sua vida. Você vai ficar mais bonita, você vai ficar mais feliz, você vai ficar mais alegre, você vai ter vida, a tua vida espiritual vai dar um upgrade, tudo na sua vida vai ser melhor. E olha, vou ser muito sincera. Eu me recuso a acreditar que existam pessoas que acham que Deus, Jesus, Espírito Santo, seja lá orixá, Buda, não importa o que você acredita, que essa entidade que possivelmente é milenar, ou sem nenhuma idade, onipresente, onisciente, que tem, ela vai te odiar, te desprezar, te jogar no inferno, porque você tem que aceitar esse tipo de comportamento, tem que aceitar viver no sofrimento, isso não existe. Isso não existe. E essa propagação parece que eu realmente, particularmente, eu não consigo entender essa logística. Por que que existem tantos pastores, tantos homens que continuam ainda propagando esse tipo de coisa? Para mim, começa a falar sobre isso. Ah, a mulher tem que aturar esse tipo de coisa. Para mim já é um sinal de alerta de que ele possivelmente, se investigar, está cometendo a mesma coisa. Sendo Sim. muito franco, sendo muito franco. As pessoas que passam a mão para esse tipo de abuso, para esse tipo de coisa, não serve para ser um líder religioso, não serve para ser líder nem para síndico de prédio serve. Sinceramente, não serve para ser líder espiritual. Sim. É um criminoso. É um criminoso. E a Bíblia, tipo assim, Paulo, ele dá uma demonstração, ele escreve uma carta ao seu discípulo Timóteo, falando sobre o perfil de líder, né? E quando ele fala do perfil de líder, ele vai dizendo várias situações, né, espirituais e morais que forjam o caráter desse líder. E um deles é que essa pessoa precisa ser aprovada, né, pela sociedade, por Deus, né, sobretudo, e que cuide bem da sua família, que não seja espancador de mulheres, que cuide bem dos seus filhos, que não provoque a revolta, a ira deles, sabe? Então, assim, as pessoas precisam abandonar esses contextos isolados que eles jogam em cima da gente, ampliar, né, a interpretação, a hermenêutica desses textos, né, de que, como está falando aqui, né, a mulher sábia e dificular, né, empurrando sempre a culpa na vítima, isso é verdade, Giamante está falando aqui, mas isso está completamente fora de contexto, porque o que Paulo também diz pra gente, né, que a mulher se sujeite lá à autoridade do marido, mas na verdade o que Paulo está demonstrando é que o homem que precisa entregar a vida por nós.
Porque ele diz para que a gente, assim, é uma questão de hermenêutica que as pessoas interpretam muito errado, que fala assim, a mulher precisa ser submissa ao seu marido como, né, a igreja é submissa a Cristo, beleza. E o homem precisa amar a mulher como Cristo amou a igreja, ao ponto de entregar-se por ela. Então, se um homem amar a mulher suficiente ao ponto de que ele colocar a vida dela acima da sua, como Cristo fez, e se entregou, né, pela igreja, pela noiva, por todos, ele morreu no lugar, né, de quem deveria morrer. Então essa mulher, ela vai se submeter, o que que é isso? Ela vai estar junto desse homem, porque submissão não é inferioridade, é estar junto nessa missão, nesse projeto que é esse casamento, essa família. Porque família e casamento precisa ter projeto, porque senão não subsiste. Então, se esse marido me amar, me honrar, me respeitar, ao ponto de colocar a minha vida até numa situação superior à dele, de se entregar, se for possível, se precisar, ele vai morrer no meu lugar, é óbvio que eu vou dar a mão para esse cara e vou dizer, vamos, aonde você for, eu vou, não te abandono, não te largo mais nunca. Porque esse homem me ama, e quem ama, respeita. Quem bate não ama, quem rouba o seu dinheiro, quem te engana, não te ama. Quem te trai, não te ama. Pode pedir perdão de joelho, subir um monte, fazer o que for. Não te ama. Ele te traiu, ele não te ama. Entendeu? Se esse homem te humilha, ele não te ama. Se esse homem qualquer tipo de violência que ele faça, não é um erro. Violência não é um erro. Não é um erro. Violência é uma decisão. Porque até ele fazer aquilo, vários passos que ele poderia ter parado e que ele não parou, ele continuou. Então, violência contra nós, mulheres, não é um erro, é uma decisão, é uma escolha. Então, se ele escolheu ser assim, e se ele decidiu fazer tudo que fez, ele não ama você, né? Então, se ele não te ama, você não tem que estar junto, submetida a uma missão junto com ele. Porque a questão é que você vê muito na internet, muito em todos os lugares essa frase da mulher sábia edifica o lar. Mas eu não vejo a responsabilidade do casamento recair sobre o homem em nenhum momento. E a responsabilidade da atitude do homem recai sobre as costas da mulher o tempo todo. Que ela não foi sábia. Se ele errou, ela não foi sábia o suficiente. Agora, se ela errou, a culpa é dela, porque ela óbvio. Então, o erro de todo mundo, a culpa é dela. Isso é inaceitável, uma coisa assim que eu não consigo compreender. E é muito... Essa questão de hermenêutica mesmo. Parece que dão um entendimento que bem querem para a coisa. Só salientam aquilo que é vantajoso de certa forma. Aquilo que mantém a mulher subjugada. Entende? São 6 mil anos de patriarcado. São 6 mil anos de patriarcado. Então, o patriarcado invade todas as estruturas da sociedade, ele invade também os ambientes religiosos, né? E é isso. Então, a interpretação hermenêutica sempre vai ser favorável a ele. Só que quando a gente pega a luz e coloca a luz sobre isso, a gente vê que, opa, peraí, tem muito mais responsabilidades no casamento e na família ao homem que a mulher. Peraí, né? Peraí. Eu também sempre entendi a lógica desse jeito. O responsável pela família é o homem, o responsável por manter a mulher bem, tranquila, confortável. Já ouvi essa palavra várias vezes, confortável. É importante que a sua mulher esteja confortável para ser quem ela é com você. Isso não, eu não vejo o Instagram de um homem falando como você vai ser bom para sua esposa. Olha, não tem na internet um TikTok, um Instagram. Agora, das mulheres sábias edificando o seu lar, ó, chove. E do marido pela esposa? Não existe. O marido nunca tá aí. E aí, o que me chama é muito esse contraditório. E eles é uma característica mesmo, tá?
se protegem. Eles se protegem, isso vai além da religião. Eles se protegem. A Eu acho estrutura que o mais importante seria que eu não pertenço aos espaços em que isso é destacado, que é os espaços em que as pessoas evangélicas poderiam estar discutindo sobre isso. Mas eu penso que a nível de sociedade e a nível de direitos mesmo, de fazer prevalecer a lei, o comportamento de manter as coisas escondidas, de antes de ir numa delegacia você ir ao pastor, o pastor tentar esconder e resolver entre si, era uma coisa que tinha que ser combatida dentro da igreja. Sendo, assim, muito sincero. Mesmo eu não sendo evangélica, esse tipo de comportamento faz com que os crimes não sejam denunciados, os criminosos não sejam punidos por nada, continuem perpetuando suas violências, seja para aquela mulher ou para outras crianças, continuem perpetuando seus abusos, não sendo punidos em lugar nenhum e mantendo uma posição social como se nada tivessem fazendo. Isso é inaceitável, principalmente nesse tipo de caso. E não só isso. Acho que a minha opinião particular aqui, se eu mando tem uma liderança religiosa que tem um comportamento assim, um comportamento de eu vamos abafar, vamos esconder aqui na igreja, nanana. Penso eu que isso tinha que ser exposto muito, muito exposto, junto com o abusador. Olha, essa pessoa aqui disse sim que era para eu tampar o sol com um peneiro. Essa pessoa deixou o meu abusador escondido dentro do seu crime. Porque é uma represália justa para quem está sendo conivente. É uma represália, entre aspas, justa. Porque enquanto essas pessoas não forem expostas também, isso vai continuar acontecendo. E isso é perpetuar crimes. Sim, esse é o tempo da gente trazer para a luz tudo aquilo que está nas trevas, tudo aquilo que foi ocultado, tudo aquilo que foi feito no oculto vir para os telhados, porque essa foi a palavra que eu recebi de quando eu descobri que eu recebi a revelação que o meu marido estava me traindo. Deus falou comigo, estava lendo o Apocalipse e falou: toda injustiça feita contra você no oculto será colocada sobre o telhado nesses dias, sabe? Porque a gente não tem que esconder. A gente não tem que esconder, a gente tem que falar, porque quando a gente dá voz, a gente dá nome, outras mulheres que estão vivendo a mesma situação, elas dizem: peraí, eu não tô louca. Peraí, é isso aí. Muitas mulheres que não sabem como se expressar ou como falar, né? Ela vem, né? E disse assim, é isso. E outra coisa, até a Marina está aqui lembrando bem, a Bíblia sempre expôs tudo, gente. Deus não escondeu o pecado de ninguém, não. Deus não escondeu o pecado de ninguém. Deus expôs o pecado de todo mundo para que a gente olhasse para a falha do outro e a gente aprendesse, sabe? Então essa cultura de querer encobrir pecados e pecados de homens não é bíblico. Não é bíblico. Tá? Uma coisa que foi falada aqui relevante foi: existem muitas mulheres que ainda concordam, sim, porque isso é a força do patriarcado. A força do patriarcado faz o que a Simone de Beauvoir fala muito isso, né? Os opressores não seriam, né, tão fortes se não tivessem oprimidos do lado deles. Então o patriarcado, ele faz isso, ele puxa muitas mulheres, né, para fazer com que essas mulheres sejam marionetes dos discursos deles, legitimem o discurso deles. Teve uma outra pessoa aqui, rapidamente falando, não quero fugir sobre o tema, perguntando sobre violências em relações homoafetivas de duas mulheres. Isso aí a gente tem decisões, tem decisão que sim, que pode ser atendido por causa da Lei Maria da Penha, e tem ainda alguns juízes aí que às vezes declinam para o GCRIM, mas isso aí numa outra live a gente pode falar um pouco, até na próxima, né? Acho que a gente tem que encerrar, que senão a gente vai ser derrubada, né, Juliana?
que a questão é o tema homoafetivo e violência doméstica pode ser citado também. Porque, na verdade, o entendimento é que a vítima sendo mulher, Sim. aplica-se, tendo um É, contexto familiar, doméstico, mas não são todos os juízes que aplicam desta forma. exatamente. Acho que é pano para manga para outros momentos para a gente conversar sobre, porque também se normaliza. Mas hoje a gente está falando um pouquinho sobre a violência religiosa para pessoas evangélicas, e como você tinha falado sobre patriarcado, me chama a atenção, eu acho que é como se somassem duas violências. O patriarcado social, em quesito social, recaindo sobre essa mulher, e a questão religiosa, recaindo tudo junto e piorando a situação. Aqui, Miriam Queiroz, uma querida, já estudei com ela quando eu era adolescente, uma grande educadora. Uma grande educadora, para mim, é com certeza um referencial de trabalho. E o que eu queria falar hoje, eu falei, você tem alguma coisa a acrescentar? Não, vamos encerrar, porque senão a gente Não? vai cair. A gente vai convidar o Não, pessoal para a próxima. essa live entrou depois, então, que eu fechei e comecei de novo, ela vai cair daqui a pouco. O que eu ia falar é convidar vocês para a próxima, que é a fechar com chave de ouro. E a próxima é, penso eu, melhor do que essa. Na próxima, a gente vai falar em como você se resguardar antes, durante e depois da violência. Então, se você está vivendo num contexto de violência, ela é um pouquinho mais técnica, mas eu pretendo passar umas dicas de como você pode guardar provas da sua violência, como você pode se resguardar financeiramente para sair de um casamento que talvez você seja dependente financeiramente desse homem, como você vai agir em caso de violência, seja uma violência moral, uma violência psicológica, e também a gente vai falar sobre não só a questão jurídica de como você se prevenir, de como você agir, do que você tem que fazer. É uma coisa prática, tá, gente? Eu não vou ficar dando aula de direito, não. É uma coisa prática. Ó, como que você faz para juntar prova disso aqui e ser válido? É isso que eu vou fazer. Papo direto e reto. E também eu vou falar, a gente vai falar algumas questões emocionais. Porque a pessoa que vive um contexto desse precisa de ajuda emocional para conseguir sair. Não é do dia para noite, pum! A não ser que você Sim. viva uma violência, mas ainda assim você fica num momento muito difícil emocionalmente. Então a gente vai explicar as formas de você buscar rede de apoio e tudo isso. Eu acho bem bacana, para mim é a melhor, é a que vai fechar com chave de ouro. Eu acho bem interessante, até quem não está pensando em separar deveria anotar, pô, se um dia, quem sabe, eu preciso fazer provas, não só de marido não, tá, gente? Como que eu faço prova de que essa pessoa aqui está me devendo? Eu acho que é muito importante, tá? Então já convido todos que estão Compareçam, aqui. compareçam, divulguem, compartilhem com os amigos de vocês. Quero agradecer também todo mundo que esteve aqui com a gente. Muito obrigado pelo carinho, pelo tempo de vocês, tá? Foi muito legal a participação de todo mundo. E essa vai ser incrível. Como quebrar esse ciclo da violência, como você criar um plano para sair. E é muito importante, tá bom? Muito importante. Agradeço também a todos. Uma ótima noite, tá? Obrigada pela presença de vocês e até a próxima semana. Tchau. Tchau.